Paz do Senhor, irmãos, tudo bom? Faz muito tempo que eu não mando vídeo para vocês. E hoje eu queria compartilhar algo que Deus tem falado no meu coração, né? Eu lembrei de um episódio, né? Eu estive em uma igreja e eu fui trazer uma mensagem nessa igreja. Foi uma mensagem de Deus, irmãos. Aconteceram sinais, curas, libertação. Foi uma mensagem muito forte, né? Foi um final de semana e a minha ida neste lugar foi para trazer algo de Deus para aquelas pessoas. E o meu propósito inicial era levar um derramar do Espírito. Mas enquanto eu estava indo para lá, Deus começou a falar comigo sobre libertação, sobre cura, né, sobre transformação de pensamento. E eu fui, derramei essa palavra, né, houve um monte de sinais, né, enfim. E logo depois, quando eu retornei, o pastor me ligou, disse que já estava um dia todo tentando tirar um demônio de uma pessoa que eu tinha orado. E ele disse que tem alguma coisa errada, né? Aí eu falei, não, bota no Viva Voz. Aí eu dei os comandos, também não obedeceu. Eu falei, olha, pastor, não é demônio. Aí, quando eu falei que não era demônio, um outro irmão ouviu e falou assim, então eu já sei o que eu vou fazer. Pegou e chamou a menina e falou assim, ó, o negócio é o seguinte, a gente sabe que você não tá com demônio, entendeu? E a gente vai te levar para o hospital, vai te botar dentro do carro agora e você vai ser tratada no hospital, né? No manicômio, eles vão te tratar como doida. E aí rapidinho a pessoa se consertou, né? Então, no fim das contas, aquilo ali, apesar de ter uma obra maligna envolvida, no final a pessoa já estava querendo chamar a atenção. Mas o que acontece? Nesse processo que aconteceu dessa libertação, desse dia todo, a pessoa manifestada lá na igreja, o demônio começou a usar a boca da pessoa e começou a falar os podres de todo mundo. E que deu de gente pedindo perdão para Deus, com medo de ir para o inferno, com medo de que o diabo tocasse, destruísse e tal, né? E aquela coisa toda, o povo ficou com medo, porque afinal de contas, agora os seus pecados estavam sendo expostos, né? E o pastor me ligou e ele falou assim, olha, apóstolo, eu estou muito chateado com o que está acontecendo e tal. Com isso, eu falei, mas por quê? Eu não entendi. Ele disse, o senhor veio aqui, trouxe uma palavra de vida, ensinou que Jesus ama essas pessoas, que quer ter comunhão com elas, que quer perdoar elas, que quer santificar, que quer mudar a vida delas. E de repente uma pessoa manifesta em demonia, o demônio entra nela e eles dão mais crédito a Satanás do que a uma pessoa que veio em nome de Deus, né? E isso me magoa muito, me deixou muito chateado, né? E tudo isso que ele falou para mim me trouxe uma reflexão, e é essa reflexão que eu queria passar para vocês hoje, amém? Irmãos, a mente adâmica, ela é tendenciosa para o mal, ela é tendenciosa para o medo, para a orfandade, para a acusação, ela é tendenciosa para correr, para se esconder. Você precisa voltar para a origem quando o homem pecou. O homem logo se escondeu, o homem logo teve medo de Deus, o homem logo procurou uma forma de encobertar, né, a sua nudez, né? Então, irmãos, precisamos entender que o que Jesus veio fazer na nossa vida, ele não veio nos acusar. As Escrituras dizem que o vosso acusador, né, Satanás, então não é Jesus. Jesus, ele é o nosso juiz, tá? Mas ele também é a nossa salvação, ele é o nosso advogado. E Jesus, ele está hoje, né, vindo como aquele que veio nos julgar, sim, mas julgar se nós cremos ou não cremos no que ele fez. Porque quando ele entregar o reino para Deus, os segredos do homem, sim, serão entregues a Deus. Mas hoje não, irmãos. Hoje é o acusador da nossa alma que nos coloca em condenação. O que Deus quer, na verdade, é que o homem se arrependa, né, dos seus pecados, reconheça Cristo, coloque sobre Cristo a sua confiança e comece a andar em Cristo, para que Cristo venha mudar o seu caráter, a sua conduta. Então, dessa situação, o que fica a mensagem? Eu estive lá, eu trouxe uma palavra de vida, de libertação, de transformação,
E aquele povo endureceu o coração. Eu esqueci de contar um detalhe que dá conexão a isso, né? Ele ficou muito triste no último dia, quando ele foi se despedir de mim, porque a igreja não tinha dado oferta, não tinha dado as coisas, e ele tirou dinheiro do bolso dele para me honrar. Eu fiquei todo sem graça. Eu falei assim: ô pastor, não precisa disso não vim aqui por causa de dinheiro. Né? E aquele homem falou para mim com lágrimas nos olhos. Ele falou assim: eu sei que você não veio por causa de dinheiro, mas as pessoas precisam entender e precisam aprender a honrar a Deus. Né? Deus envia um mensageiro dele e elas não honram. Então, e por isso que ele fala isso para mim quando o demônio manifesta, porque ele ficou indignado. O tanto que as pessoas deram mais credibilidade para uma informação acusadora, negativa, uma acusação que, na verdade, irmãos, aqueles que estavam errando já sabiam que estavam errando. Estar em erro e a pessoa apontar o teu erro não te muda. Né? Agora, a pessoa apontar como você vai sair do erro faz você mudar. Né? E na verdade a gente é isso, a gente é enviado a apregoar o evangelho, a falar as boas novas, a apontar para Cristo, né? E nós precisamos sinalizar. Então, não adianta nós simplesmente buscarmos a Deus, né, pela nossa vontade, porque por necessidade, por esforço, né? Porque essas pessoas, quando se sentiram acusadas, elas voltaram os rostos para Deus, se humilharam, mas de fato não houve uma busca por Deus, porque Deus é bondoso, porque Deus queria perdoar elas. Não! Houve uma busca por Deus porque elas estavam com medo de ir para o inferno, com medo que o diabo tocasse nelas, né? É a mesma história, o cara pega lá e oferta, dizima, porque ele está com medo que o diabo toque, que o diabo destrua. Irmãos, Deus ele não trabalha por medo. Deus não trabalha, ele não opera fazendo as pessoas por medo. A Bíblia diz que aonde tem medo, a pessoa não é aperfeiçoada no amor, ela não é aperfeiçoada em Deus. Então nós não somos trabalhados pelo medo, nós somos trabalhados pelo Espírito. É o amor de Deus, é a longanimidade de Deus que nos dá a oportunidade de arrependimento. Então, o verdadeiro arrependimento é quando nós verdadeiramente estamos com o coração aberto e entendemos que quem muito foi perdoado, muito ama. Então, quando eu entendo que eu sou perdoado, que eu sou amado, que Deus está me dando uma oportunidade, me dando algo que eu não mereço, né, que eu tenho um lugar melhor para estar, é quando de fato eu alcanço de Deus uma libertação, uma mudança, uma transformação, porque eu descubro que existe um lugar em Deus que é muito melhor do que estar escondido, do que procurar proteção para mim mesmo, do que criar recursos para que eu possa mudar. Né? Por isso você precisa sempre lembrar, lance sobre mim os seus anseios, as suas dúvidas, as suas dificuldades, e eu vos aliviarei. Né? Nós precisamos sim carregar a cruz, mas carregar a cruz é carregar o caminho que Jesus estipulou para nós, que Deus estipulou para nós, né? Venha após mim. Nós precisamos traçar esse caminho e andar nele, porque ele é o caminho verdadeiro. Irmãos, não seja conduzido pelo medo, não seja conduzido pela notícia ruim, mas seja conduzido pela fé. O justo vive da fé. O justo vive de fato pelo aquilo que Deus tem feito por ele. Sabe, você precisa colocar o colírio dos céus nos seus olhos e olhar para Deus como Deus é. Não simplesmente achar que Deus está aqui com uma espada querendo te matar. Irmão, se Deus quisesse te condenar hoje, se Deus não quisesse te dar a oportunidade, Ele não teria enviado o seu Filho. Amém? O seu Filho é a manifestação do amor de Deus por nós. Por isso, prossiga em conhecer a Deus. E quando o diabo, o acusador da tua alma, vir condenar você, você diga assim: eu pequei. Eu pequei, eu reconheço que eu pequei. Mas Deus vai me ajudar a melhorar. Deus vai me fazer um novo homem. Deus vai fazer eu andar debaixo deste caminho. Por isso você vai olhar para este caminho, né, e agir como quem tem fé. Deixar Deus ser conduzido, né? Achegai-vos a Deus, e Deus se achegará a vós.
Submetei-vos a Deus, resistiu o diabo, e ele fugirá de vós. Você precisa se achegar a Deus, se submeter a Deus, e Deus vai te ajudar. Quando você está em Deus, sujeito a Ele, perto dEle, diabo nenhum te para. Diabo nenhum tem poder para te acusar e você não vê a saída. Porque você vai estar em contato com o Deus, o autor e consumador da tua fé, o autor e consumador da tua salvação. Sabe? Você vai estar dizendo, papai, papai, papai. E os braços dele não vão estar encolhidos, porque você sabe que você está protegido, guardado e que há oportunidade de um recomeço. Sempre há oportunidade de um recomeço. A grande vantagem de Davi, um homem segundo o coração de Deus, não era o tanto que ele não pecava, o tanto que ele era perfeito, mas era o tanto que ele confiava em Deus e o tanto que ele reconhecia que Deus era a sua força, Deus era o seu favor, Deus era o seu escudo, Deus era o seu respirar. E ele chega ao ponto de dizer, tire tudo de mim, mas não tire o teu espírito. Ele valorizava, ele buscava Deus com toda a tua alma, com todo o seu esforço, com todo o seu físico, com toda a tua mente. Ele de fato queria se achegar a Deus. Se achegue a Deus. Não fique sendo conduzido pelo medo, sendo conduzido pela acusação. A Bíblia diz que ele não te acusa. Ele quer te envolver com laços de amor. Sim, é necessário que haja uma mudança, mas a nossa mudança é quando a gente olha para Deus, e a gente vê a bondade dele e fala, eu quero andar nisso aí. Eu quero andar com esse Deus maravilhoso. Por isso, o diabo ele tenta cauterizar e moldar os nossos pensamentos e as nossas vistas para que a gente não consiga, de fato, enxergar Deus como Ele é. Eu sempre digo, volte à origem. Lá quando Adão pecou, a Bíblia diz que os olhos deles se abriram e eles temeram. Começaram a enxergar Deus como Deus não é. Agora eles estavam conhecedores do mal, E o mal é quando você está órfão, sozinho, solitário. Quando você acha que você não tem quem estar por ti. Achegue-se a Deus e deixa que Ele te ajude. Deixa que Ele esteja contigo. Deixa que Ele te proteja. Deus abençoe. Paz do Senhor. Irmãos, eu amo vocês, Eu recebi umas cobranças. Estou com saudades das mensagens, tá? Vou estar tentando liberar umas mensagens de vez em quando, mas hoje fica aí essa mensagem para o seu coração. Se o teu acusador está te acusando, lembre-se, ele não te acusa. Ele quer sim que você olhe para você e reconheça com o coração puro. Eu errei, sim, pequei, mas me ajuda, Pai, me perdoa e me dá um recomeço. E certamente Ele vai te ajudar. Deus abençoe e fique na paz.